pastores e a todos que aqui estão. Eu vou esperar um minuto para vocês pegarem a palavra em Gênesis. O Senhor me deu a palavra em Gênesis, palavra revelada, Gênesis 20, Salmo 16, tema unção. Meus amados, a minha Bíblia, ela é de tradução da Bíblia King James. Então pode ser que algumas traduções sejam diferentes da minha. Como o Espírito Santo ministra comigo, eu vou lendo os versículos e o Espírito Santo vai me movendo a falar. Também ele já me movia a falar de algo. Então, tenho certeza que não é eu realmente que vou estar falando aqui. Por favor, aceite a palavra do Espírito Santo, tá bom? Aí no versículo 1 diz assim: Abraão partiu dali para a região do Negueb e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois habitou mais algum tempo em Gerar. Há algo muito precioso aqui nesses versículos, principalmente no versículo 1, porque Cádiz e Sur, na tradução hebraica, há algo maravilhoso para nós. Cádiz, em hebraico, quer dizer santo, e Sur quer dizer muro. O Espírito Santo, da verdade, está dizendo assim, que Deus, Ele é nosso muro de proteção. Ele quer ser o nosso muro de proteção. Glória a Deus, aleluia. Se foi o próprio Deus que falou para você sair desse local, sair dessa situação, não fazer, lá naquele local que o Deus vai te mostrar, Ele vai trazer a providência para você. O Deus vai ser o que você precisa que Ele seja. Amados, o que o Senhor falou, o que Deus falou para Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, não refletir sobre essa palavra. Deus falou para Abraão: Abraão, saia do meio da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Sabe o que quer dizer isso? Te mostrarei. Deus não tinha revelado para Abraão para onde ele iria. Revelou? Deus revelou para você ainda para onde você vai? Sabe? Tem vezes que Deus não vai revelar para nós de primeiro os propósitos dele na nossa vida, os planos dele. Sabe por quê? Porque Deus, Ele quer ver como que está a nossa fé e obediência nele. Glória a Deus, aleluia. Mas ainda assim nós temos dificuldades de se lançar totalmente na direção do Espírito Santo, no que a palavra de Deus fala e no que o Deus vivo fala para nós. Basta falar para o Senhor. Mude o seu diálogo. Mude. Muitas vezes você fala assim para Deus: Senhor, por quê? Você murmura. Eu e você murmuramos. Deus falou exatamente assim comigo. Uma certa fase da minha vida, quando eu me encontrei enferma, eu ficava o dia inteiro perguntando para Deus: Deus, mas por que, Deus? Oh Deus, eu sou enfermeira. Eu vou lá, eu procuro dar meu melhor. E agora eu estou aqui, o Senhor fechou a porta da medicina para mim. Porque eu ia no médico e aí eu tinha até medo de chegar até lá. Eu já ia até com a Bíblia. Porque é tanto erro que os médicos tinham ali comigo, eu falei: meu Deus, só para dizer, o Senhor me curou de endometriose. Endometriose essa que levou um ovário. Aí Deus falou assim para mim: começa a mudar a forma de dialogar comigo, de perguntar. Pergunte para quê? Se você ainda não tem fé para se lançar, começa a perguntar para mim quais são os meus propósitos. Assim como ele falou com Abacuque capítulo 2. Hoje Deus vai revelar os propósitos, os planos dele para alguns. Glória a Deus. Pergunta para o Deus vivo, Ele vai te revelar. O Salmo 16 diz assim: cantarei ao Senhor louvores, que durante a calada da noite aconselho o meu coração. Deus quer tirar a nós. Sabe da onde? Dessa terra de maldição para Canaã. Hoje o culto todo foi falado sobre isso. O Espírito Santo está falando sobre isso. A Canaã celestial. Deus tirou Abraão lá de Ur dos Caldeus, da
de ouro. Aleluia. Glória a Deus. Mas tem mais. O Espírito da verdade não quer somente nos revelar os planos, os propósitos deles para nós. Sabe o que ele quer revelar para nós? Se nós temos o aceitado verdadeiramente em nossas vidas. Sabe? Muitas pessoas quando se batizam falam: eu aceito Deus como o único e verdadeiro Salvador. Mas será que Ele tem sido o único em nossas vidas? É verdadeiro isso? Deus poderoso. Ou então o nosso trabalho tem ficado em primeiro lugar? A nossa esposa, o nosso esposo, o nosso melhor amigo, o nosso chefe? Quem tem ficado em primeiro lugar? Não foi assim lá no Jardim do Éden? Me fale. A quem Eva e Adão ouviu? A voz de Deus ou a voz da serpente? Glória. Deus está falando para nós que não existe um outro caminho. O caminho é Cristo. Escolhe para qual caminho você quer seguir. Se você quer seguir a Deus ou você quer seguir a Satanás. Não existe outro caminho. Quando Cristo morreu naquela cruz, Ele derramou todo o sangue dele. Sabe o que isso significa? Que você, querendo ou não, Deus fez uma aliança com você. Glória Você a Deus. querendo ou não, Aleluia, Jesus. Deus fez uma aliança. E aceitar a aliança é aceitar a Cristo. Aceitar ser transformado pela palavra de Deus. Aceitar ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Transformar toda a nossa mente carnal em espiritual. Procurar trazer a santidade para poder alcançar a salvação. Porque em Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz assim: esforçai-vos para andar em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém virá ao Senhor. Glória a Deus. Para onde que vocês querem habitar? O Espírito Santo está perguntando agora. Ele está falando com vocês no coração de vocês. Aonde vocês querem habitar? Vocês querem habitar numa terra de maldição? Ou vocês querem habitar comigo na Canaã, da qual preparei para os meus filhos? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu peço para que vocês se imaginem sentado ali no Monte das Oliveiras, da qual o Senhor falava das boas novas, das virgens. Qual virgem que nós estamos sendo? Preste atenção nessa palavra. Havia 5 virgens, 5 loucas, 5 prudentes. Virgens. Todas carregavam o que nas suas lamparinas? Azeites. Quer dizer, todos nós que aceitamos a Cristo, batizamos, temos o Espírito Santo. Mas aqueles que quando o Senhor chegar e ver aqueles que não têm o Espírito Santo pleno, não pode entrar no reino dos céus. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo pleno é quando a gente deixa que nem uma gestação, comparado a uma gestação. Nós vamos alimentando a nossa carne. Vamos orando, jejuando, meditando na palavra, procurando tirar tudo que desagrada o Espírito Santo de Deus. Permitir o Espírito Santo nos guiar. Ouvir a voz do Espírito. Trazer a santidade. Glória a Deus. Trazer a santidade. O Espírito Santo está abafado mesmo. Porque em muitos templos se fala assim: vamos fazer uma campanha assim, assim,
assim assado. Mas se você buscar a presença do Espírito Santo, se o Espírito Santo nascer, porque ainda diz assim a palavra, que aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá ver a Deus. Então, se você deixar esse Espírito nascer, esse Espírito crescer em você, o Espírito Santo crescer em você, o que vai acontecer? Você não vai ter medo de nada. Você vai ouvir a voz dele te guiando. Tem enfermidade? Tem doença? O inimigo pode até tentar. Ele dizia a todos que Sara, sua esposa, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-o como a sua mulher. Preste atenção sobre esse versículo. Fala sobre sinceridade. Será que nós estamos sendo sinceros? Estamos sendo verdadeiros para com Deus, para as pessoas? E aqui eu vai um alerta para as pessoas que estão no cargo superiores a nós. Quando somos amedrontados, quando as situações difíceis vêm, o que nós fazemos? Com medo de perder um emprego, com medo de perder uma esposa, um amigo, nós deixamos Deus de lado para deixar o medo entrar. Certa noite, Deus veio a Abimeleque e lhe comunicou: vais morrer por causa da mulher que tomaste, porquanto ela é mulher casada. Sabe, quando o Senhor me deu aqui, eu falei: meu Deus, esse homem ímpio, o não hebreu, tem uma atitude muito mais honrada do que muitos que dizem ser de Deus. Porque ele teve temor quando Deus falou para ele: é uma mulher casada. E o que Abraão fez? Abraão honrou a esposa dele? Acaso Abraão pensou assim: a minha esposa vai lá, vai ser uma das concubinas? Mas não, ele colocou a vida dele em primeiro lugar. E aí a palavra de Deus diz assim: que aquele que coloca a vida dele em primeiro lugar, a perderá. Ou seja, os nossos desejos, os nossos sentimentos, medo de morrer muitas vezes, para viver a vida de Cristo, para deixar Cristo nos moldar. Sabe, uma vez o Senhor falou assim comigo: será que você está disposta a deixar eu te moldar? Ele falou assim: começa a exercitar a tua fé, porque senão eu vou tirar quem for necessário porque a tua fé não deve ser bengala, não. A tua mãe não pode ser a fé dela bengala para você. Um ano antes, Deus falou que ia recolher minha mãe, quando ela foi batizada em línguas. Estávamos eu e ela orando às 3 horas da tarde. Minha mãe começou a falar em línguas. Aí o Espírito Santo falou assim para mim: estou eu terminando o que eu comecei. E aí tem vezes que a gente começa a repreender a voz do Espírito Santo. Ah, meu Deus, está repreendido, isso aqui é do demônio. Não é verdade? Quando a palavra é de exortação, quando o Espírito Santo fala mais severo com a gente. Mas aí ele não vai lá e levanta mais pessoas, ou então ele fala de novo conosco. Ele não falou com Abacuque? Glória a Deus, aleluia. Passado um ano, Deus recolheu minha mãe. Aí o Senhor veio assim e falou comigo: estou eu fazendo como fiz com a videira. Eu sou a videira, você é o galo, vou eu podar. Aí sabe o que Deus fez comigo? Eu não tinha vergonha de falar o que o Senhor colocava no meu coração. Aí Deus falou assim: você vai começar a se expor. Tem pessoas que precisam se expor. Tem pessoas que têm o Espírito Santo nelas, mas aí fala assim: eu não sei não. Porque aquela pessoa
para mim, agora você vai começar a ministrar a palavra, vai se chamar palavra revelada. Aliás, a palavra revelada todo mundo tem que ter. Porque quem tem o Espírito Santo, ele revela, ele fala. Ele aconselha. Glória a Deus, aleluia. E aí ele falou assim pra mim, você vai fazer vídeo, vai colocar lá na internet. E a minha mãe antes falava assim, Fernanda, não se expõe não. Eu falei, mãe, mas eu tô tendo entendimento da palavra que eu não tinha antes, mãe. Não, mas não se expõe não, foi só assim, áudio. Aí Deus recordou a minha mãe que Deus falou pra mim. Será que Deus vai precisar tirar alguém para você falar? Será que você vai pagar o preço de Deus tirar alguém na tua vida? Eu nem te conheço, eu não sei seu nome. Eu não sei. É muito dolorido. Irmão, é muito dolorido. Mas o mesmo Deus que faz a ferida, Ele transforma essa ferida só numa cicatriz. Glória a Deus, E aleluia. conforme o Senhor ia falando comigo a palavra revelada, eu senti o bálsamo dele. Glória a Deus. Aí depois o Senhor falou assim, filha, você vai fazer live. E eu, live, Senhor? É aí que vão me julgar mesmo. Vão pensar o que de mim? Olha, gente, eu não sou perfeita. Algo que o Senhor falou assim para mim, que estamos todos na escola, o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Primeira palavra veio para mim. Sabe? E eu fiz a live. Aí o Senhor falou assim, agora vou eu fazer diferente com você. E Deus quer fazer diferente com você. Hoje o Espírito Santo de Deus vai falar com você enquanto você estiver dormindo, viu? Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 4. Abimeleque, que ainda não havia tocado em Sara, defendeu-se. Mas, Senhor, vais matar alguém inocente? Sabe, tem pessoas aqui que estão sendo injuriadas. Mas o Senhor está falando assim, que Ele te enxerga, Ele te vê. E você é inocente na presença dEle. Mas Deus, eu tenho o direito de fazer justiça com minhas próprias mãos. Deus deixou na terra. Mas o Espírito Santo está falando assim, entrega o seu direito para mim. Porque quem vai fazer a justiça vai ser eu. Eu sou o juiz justo. Sou eu que faço. É do meu jeito, é do meu modo. Você vai na justiça, você pode até ganhar. Mas você não vai ganhar aquela alma para mim. Quando eu trato dos dois lados. Tem pessoas que eu deixo injuriar, que é para você pedir para salvação para aquela pessoa. Então eu trato com você e trato com ele. Glória a Deus. Aí você se pergunta assim, mas por que, meu Deus? Como eu fiz? Ah, Deus, é muita perseguição. Eu não entendo, Senhor. Eu procuro fazer as coisas certas, eu procuro fazer as coisas corretas. Só vem gente assim para querer prejudicar. É no trabalho, é na família, é com os amigos. Meu Deus, quanta perseguição. Aí Deus falou assim para mim, ô filha, tem vezes que eu vou deixar pessoas injustas tratar com justos. Porque se não for desse jeito, como vou eu abençoar aquele justo? Eu vou deixar mesmo. Mas eu também vou tratar com aquele injusto. Porque eu sou benevolente. E Deus dá a cota para cada um. Se Ele toca no injusto, que justiça haverá? Mas se um injusto toca no justo... E aí eu falei para o Senhor, Deus, o que é justo, né? Fui eu lá entender o que significava lá no hebraico, né? Porque às vezes o Espírito Santo fala com a gente, às vezes a gente tem que pagar o preço, tem que estudar para entender a Sagrada Escritura. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Aí, lá no hebraico que diz, justo é aquele que consegue controlar a
seja, justo é todo aquele que consegue controlar tudo que é da carne. Até quando o Espírito Santo ficar pleno sobre nós, vai ser dessa maneira. Até que a nossa alma se torne a espiritual. Ou seja, que nós venhamos ter a mente de Cristo. Porque Cristo vai doer. Ele falou assim comigo uma vez: filha, vai doer. Imagine você numa forma e forma de Cristo. Se imagine vocês. Aí você está lá pequenininho lá. A tua alma está lá pequenininha. Aí o Espírito Santo faz assim, ó, começa a esticar você. Começa a esticar teu braço, tá entendendo? Começa a esticar tua perna, começa a esticar. Dói ou não dói? Quando você chega ali na forma, você já está todinho esticado na forma. Quem é que está lá? Não é Cristo? Não é assim que Ele quer habitar em nós? Glória a Deus, aleluia. Acaso não foi Abraão que me alegou? Ela é minha irmã. E não foi pessoalmente quem confirmou: ele é meu irmão? Ora, foi com boa consciência e mãos limpas que fiz isso. Sabe, Negueb era um deserto no sul de Canaã. Deserto. Por vezes, as chuvas vinham e alagavam aquele deserto. O Espírito Santo de Deus vai alagar na vida de alguns irmãos aqui, porque eles estão entendendo o que o Senhor está falando. E como ele alagava, porque em Negueb havia planícies e formava rios, mas não era todo ano que dava essas chuvas. A Canaã, para Abraão, não era Canaã que emanava leite e mel, não. Qual foi a promessa para Abraão? Abraão, saia do meio da tua parentela e vá para o local da onde eu te mostrarei. E para Moisés? Terra que emana leite e mel. São promessas diferentes. Abraão era um homem rico, como ele habitava ali em Ur dos Caldeus. Descendência ali de Terá, um dos filhos ali de Adão e Eva, da generalidade ali. E aí, quando chovia, formava rios, então dava para plantar, dava para comer. E nessa época aqui, havia uma escassez muito grande de alimento. O que Abraão fez? Abraão foi para a terra do inimigo. Por causa da seca, por causa da fome. Mas Deus não vai ser o que nós precisamos que Ele esteja mesmo em meio ao deserto? O que Abraão tinha que ter feito? Senhor, daqui eu não saio. O Senhor falou que é Canaã. Tem que chover, Senhor. Porque para onde que tem ali do meu lado? É o inimigo. Abimeleque era o rei filisteu. E olha a consequência de ter saído de lá. Chegou lá, contou uma minha verdade. Porque era bem verdade que Sara era minha irmã. Mas ele usou isso para enganar, para mentir. Em beneficência dele mesmo. Em nenhum momento ele pensou na esposa dele. Aí a esposa dele foi caladinha, foi quietinha. Talvez ela pensou assim: Deus, o Senhor proverá. Deus proverá, Deus proverá. E a velha, Deus proverá. Chegou lá, Deus trouxe ali uma enfermidade que as concubinas ficaram todas estéreis. No último versículo, se eu não me engano, 18, 17, 18.
Isso poderia ter sido evitado se ele tivesse contado a verdade. Aliás, se ele nem tivesse saído de lá. Olha o que aconteceu. Ele foi pela direção de Deus? Acaso ele perguntou para Deus? Acaso o Espírito Santo está podendo falar com você, te guiar, te orientar, ser seu guia, ser seu bússola, te nortear? Chegando lá, ele conta aquela mentira, né? Mas não foi diferente assim lá em Éden. Preste atenção. Lá no Éden, a serpente agiu da mesma maneira com Eva. O que ele falou para Eva? Eva, Deus falou para você que se você comer dessa árvore você vai morrer? Certamente não vai morrer. Se você comer dessa árvore, você vai ser como Deus, sabendo do bem e do mal. Satanás, desde aquela época, ele contou o segredo de Deus, porque Deus em nenhum momento ele falou para eles que eles saberiam do bem e do mal. Em nenhum momento. O criador da fofoca, se não fosse essa fofoca que ela deu, quem foi que deu ouvido? Eva. Que depois passou isso para quem? Para o Adão. Então, ela ouviu mais a voz da serpente do que a de Deus. Pior que foi para Adão, porque ele falou diretamente com Adão. Tinha que ter sido líder. Homens. Falou para Adão. Aonde que estava Adão nesse momento? Que não conseguiu ver. Cadê? Se ele tinha comunhão com o Espírito de Deus, se ele tinha comunhão com Deus. É forte. Aí, Satanás, que desde do jardim do Éden, ele tem agido na nossa era ainda da mesma forma, fazendo com que muitos quebrem a aliança com Deus, quando não aceita a orientação do Espírito Santo e da palavra. Tem coisas que Deus não revela. É porque nós não temos condições de saber. Se Deus não revelou para Adão e Eva que eles saberiam do bem e do mal, porque não era bom para eles. Tem coisas que nós não temos estruturas para saber. Sabe? Uma vez uma amiga falou assim para mim: Fer, toda vez que eu saía do trabalho, eu levava um óleo ungido comigo. Fer, você me dá esse óleo ungido? Você está falando com alguns aqui. Uma hora eu falei por mim, que eu devia ter buscado o Espírito Santo, ou ter alimentado melhor o meu espírito para poder ouvir a voz do Espírito Santo naquele momento. Aí eu falei assim: ô amiga, eu vou pedir para o meu pastor que eu só tenho esse daqui. Cheguei em casa, na hora do banho, o Espírito Santo falou assim para mim: mas como você é egoísta? Eu falei assim: egoísta? Eu quis tentar argumentar. Não é o que Abraão tentou fazer? Aí o Espírito Santo fala assim para nós: não fala, não faça desse jeito. Tira essa foto aí do Facebook, da rede social. Não use essa roupa. Agora não é hora de falar. Agora é a hora de falar. E aí o que a gente faz? A gente abafa a voz do Espírito Santo. A gente finge que não está ouvindo. Aí o Espírito Santo vai lá e levanta outra pessoa para confirmar. Aí a gente fala assim: não, eu acho que não é para mim não.
queria dar aquele óleo ungido para ela também? Porque não é ritual, vocês vão entender o que eu estou falando. Deus falou muito comigo em Gênesis, palavra revelada, em Gênesis capítulo 3. E então, desde então eu saio de casa e eu consagro todos os órgãos do meu sentido. Sabe por quê? Quando Lúcifer falou assim para Eva: Eva, esse fruto você vai entender do bem e do mal. O que diz lá em Gênesis 3? Porque Eva viu que era agradável aos olhos, ela foi e pegou. Ela primeiro ouviu, ela viu, pegou, sentiu, comeu. Quer dizer que desde lá Satanás tem atuado nos órgãos dos nossos sentidos. E aí eu faço isso, sabe, como se fosse uma forma assim de falar: Senhor, eu entrego todos os meus órgãos, me ajude, eu preciso. Porque muitas vezes a gente está vendo coisas, o Espírito Santo de Deus fala assim: isso daí não é bom para você ver. Aí ele fala assim: o que você tem visto? O que você tem colocado para dentro da sua boca? O que você tem ouvido? O que você tem cheirado? O que você tem tocado? Por onde você tem andado? Satanás tem tentado Adão e Eva, e até hoje nessa era está fazendo a mesma coisa. Tem mentido para muitos. Não existe meia verdade. A palavra de Deus é seu sim, sim, seu não, não. Além disso, jaz do inimigo. Então Deus me esclareceu: bem sei que fizeste isso de coração puro, e fui eu que te pedi de pecar contra mim, não permitindo que a tocasses. Aquilo ou aquele que é de Deus, o inimigo não toca, não pega. O que diz o Salmo 34, versículo 7? O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. 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 O que é temer? Eu não vou fazer isso porque sei que o Senhor está me olhando, me observando. Eu não vou fazer isso porque eu amo a Deus. Eu tenho Ele como prioridade, como preciosidade na minha vida. Agora, pois, devolve a mulher desse homem. Ele é profeta e intercederá por ti, para que vivas. Mas se não a devolveres, sabe que certamente morrerá com os teus. Eu vou repetir. Agora, pois, devolve a mulher desse homem. Ele é profeta e intercederá por ti para que vivas. Mas se não a devolveres, sabe que certamente morrerás com todos os teus. Aqui o Espírito Santo da verdade está falando que ele está contra todo o adultério da humanidade. O adultério carnal e o espiritual. Adão e Eva adulteraram. Abraão adulteraram. Como assim adulterou? Se nós somos a noiva, como assim adulterou? Não tem adulterado? Quando ele deu uma ordenança para você, aí você foi lá e você fez o quê? Adulterou ou não adulterou? Adulterou. O Espírito da verdade está falando que quando ele voltar, será que ele vai encontrar as virgens toda manchada, com pouco espírito?
Quem tiver encontrado uma mulher virtuosa, é como se tivesse encontrado um tesouro de alto valor. Por vezes tem samaritano que tem atitudes mais honrosas com nós da casa do que nós mesmos. Tem esposo que não tem honrado também a tua esposa, e esposo que também não tem honrado. Mas sabe, por mais que a tua esposa, o teu esposo, o teu amigo, o teu chefe, seja quem for, não tem visto o teu valor, Deus diz para você essa noite que Ele vê o teu valor, e você é uma joia rara na mão dEle. Glória a Deus. E Ele vai entregar a coroa para aquele que o serve em verdade. Você é uma joia rara na mão dEle. Glória a Deus, aleluia. Não há nada que o inimigo possa fazer. E Abimeleque disse mais a Abraão: quem te aconselhou a agir dessa maneira? Quem tem sido seu conselhador? Ah, mas eu não consigo ouvir a voz do Espírito Santo. Não. É o psicólogo? Não que seja errado. Mas aonde que está Deus? Se o Espírito que está em nós quer nascer em nós, quem tem sido o nosso conselhador? É um processo. Não é fácil. Dói. Por esses dias, eu tenho um irmão, eu vou me expor, eu vou falar. Meu irmão tem leucemia. Meu irmão está nas drogas. Está passando por um processo difícil porque a esposa dele o abandonou. Está passando por um divórcio. E aí, pastor? Eu falei assim, meu Deus, eu estou morando em Campinas. Meu pai tem 80 anos. Meu irmão com câncer. Não. Vou morar lá, vou morar lá em Vinhedo. Mas aí o que o Espírito Santo falou para mim? Mas o que você pediu para mim? Você não pediu a salvação? Tem vezes que a gente chora assim para Deus: Deus, eu coloco aquela vida nas tuas mãos. Deus, toca onde for necessário, faz o que é necessário. Aí quando Deus começa a correção, a gente se desespera. Ah, não, Deus. Não, Deus, não deixa não. Cair no medo de enfermidade. Oh, Deus, não deixa essa situação não. Mas o que ia adiantar eu estando lá, se o próprio Deus está corrigindo? Aí Deus falou assim para mim, o Espírito Santo falou assim para mim: vou eu tratar com a serva, vou eu tratar com o servo infiel. Eu falei: oh meu Deus, se é servo, quer dizer que ele ainda vai se corrigir. Glória a Deus, aleluia. Ele vai fazer a ferida? Ele vai. E ele vai tratar? Vai. Como ele tratou comigo quando ele tirou a minha mãe. Eu era tão agarrado na minha mãe, gente. Acho que eu nem teria casado. Era muito agarrado com a minha mãe. Logo depois que minha mãe morreu, Deus me trouxe o Rafael. Glória a Deus, aleluia. Aqui no versículo 11, Abraão replicou: eu disse para comigo, certamente não haverá nenhum temor de Deus neste lugar, e me matarão por causa de minha mulher. Sabe, nada está perdido. Deus, Ele te dá a oportunidade hoje. Se você se levantou, você está de pé. Então nada está perdido. Você pode não estar contente com você mesmo.
sinto assim. Mas amanhã vai ser diferente. Amanhã, o erro de hoje não vai ser o erro de amanhã, porque no seu amanhã Deus vai estar nele. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 12, para encerrar. Além disso, ela é realmente minha irmã, filha de meu pai, mas não filha de minha mãe. Tornou-se minha mulher. Aqui mostra realmente a mentira. Ele agiu dessa maneira também em Gênesis 12. Quando ele saiu, estava lá também na sequidão. Ele saiu e foi lá para o Egito. E o Egito representa tudo que é pecado, tudo que é errado. Mas mesmo que nós tenhamos saído da promessa do Senhor e tenhamos errado, o Senhor diz para nós essa noite que Ele não nos abandonou, que Ele está conosco, que Ele está voltando. Eu vou ler para vocês o livro de Apocalipse. Eis que veio sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus. A nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus. E igualmente escreverei nele o meu novo nome. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais Ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles, e será o seu Deus. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor. Porquanto a antiga ordem está encerrada. E eu termino aqui com a oração do salmista Davi, que diz lá no Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renove em mim o espírito reto. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Eis que essa noite o Espírito da verdade está falando assim, que Ele vem e Ele renova todas as coisas. Glória a Deus. Aleluia. Amados, o Espírito Santo de Deus falou até aqui. Deus abençoe vocês, tá bom? Glória a Deus.